vai falar sobre ligações químicas, mas antes de falar disso, a gente estava vendo a tabela periódica, né? E a gente viu que os elementos que existem na natureza, eles estão na tabela periódica. E a tabela periódica, ela é configurada daquela maneira porque cada elemento tem uma propriedade, e aí a tabela divide esses elementos de acordo com propriedades que eles têm em comum. E aí, dentro dos elementos que a gente tem na tabela periódica, a gente tem o carbono, que ele é representado pela letra C. A gente tem o hidrogênio, que é representado pela letra H. Então, por exemplo, o carbono com hidrogênio vai formar o gás metano, por exemplo. Então, uma combinação deles dois. E isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Quando eles se juntam, eles formam um tipo de ligação química, né? Aí você também tem o oxigênio. O oxigênio também está na natureza. Ele, junto dele mesmo, ele forma o O2, que é o que a gente usa para respirar. Mas o carbono com oxigênio, ele forma o CO2, que é o gás carbônico. Mas o hidrogênio com o oxigênio forma a água, que a gente usa para beber. Então, assim, aqui, ó, eu tenho aqui eu tenho o elemento na tabela periódica, e aqui eu tenho um exemplo, né, o H2O, que é a água, o O2, que é o gás oxigênio, o CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, o CH4, que é o metano. Então, só para a gente ver que tem exemplo na prática, né? Aí você tem o nitrogênio, que ele vai fazer o N2, que é o gás de nitrogênio, que tem a ver com a aula de biologia, que ela falou do ciclo do nitrogênio, né, que é importante para as bactérias, para as raízes das plantas fazerem a respiração. O fósforo, que é P. Aí a gente tem o H3, mais para frente já vai aprender. H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá? E o enxofre, que é o S. E aí você tem, por exemplo, o H2S, que é o ácido sulfídrico. Você tem o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E aí, como é que eles se juntam? Eu quis falar disso porque são elementos essenciais para a vida, mas eles também têm a ver com a aula de hoje. Por que os elementos se juntam para formar substâncias, formar átomos, enfim? Eles se juntam porque alguém está perdendo alguma coisa e o outro está ganhando alguma coisa. Eles vão sempre procurar o equilíbrio, né? E aí é que a gente entra nas ligações químicas, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pensar no carvão, na água, no granito, todos eles são substâncias que existem na natureza. E eles são formados por mais de um elemento. Como eu falei, ó, a água é o H2O. E aí, eles são formados pela junção desses elementos, tá? E a maneira que eles se juntam é o que a gente chama das ligações, as ligações químicas. Existem dois tipos de ligação, né? Então, aqui, ó, a gente tem as substâncias que se formam com a união dos átomos de elementos químicos diferentes ou iguais. A água, H2O, são dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. O sal, NaCl, é o cloro com sódio. Ouro é o cobre. Então, esse tipo de união se chama ligação química. E ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Na iônica, existe troca de elétron. Ou seja, alguém quer doar elétron, quer jogar elétron fora para poder ficar equilibrado, e o outro quer receber elétron para ficar com 8. A ligação covalente não tem doar, outro, um ganhar, outro perder. Aqui eles compartilham elétrons. E na liga metálica, eu tenho a junção de vários elementos do mesmo tipo. Por exemplo, liga de ferro, liga de cobre, liga de prata, tá bom? Então, ó, a ligação iônica é formada por um metal mais um ametal, ou por um hidrogênio e um ametal. Metal mais ametal, por exemplo, NaCl. O cloro, ele está na família 1A. O Cl está na família 7A.
Se o sódio está na família 1A, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Lembra disso? O cloro tem 7 elétrons. E aí, pela regra do octeto, se o cloro tem um elétron, é mais fácil ele jogar um elétron fora ou é mais fácil ele receber 7 elétrons? O que você acha que gasta mais energia? Catar 7 elétrons por aí ou jogar um fora? Eu acho que catar gasta mais energia, então seria mais fácil ele jogar um fora. Isso, então ele joga um fora. Já o cloro, ele é da família 7A, ele já tem 7. Só falta ele catar um para ficar com 8. É mais fácil ele pegar um do que ele jogar 7 fora. Então, isso é um tipo de exemplo de ligação iônica. E aí a gente tem aqui a tabela periódica, ó. Aqui no hidrogênio é a família 1A. Então, todo mundo que tiver nessa coluna, quando ligar com alguém da família 7A, vai fazer ligação iônica, como essa que eu falei do NaCl. Ou toda vez que eu tiver o hidrogênio ligado a um metal, que é mais para cá, né? Na família 6A, mais ou menos. O que é uma ligação covalente? Compartilha elétron. Ninguém perde, ninguém ganha. Eles só fazem como se eles se abraçassem ou dão as mãos. Então, assim, é como se fosse o hidrogênio com cloro, hidrogênio com enxofre ou hidrogênio com ele mesmo. Tudo bem até aí? Sim. E aí tem a ligação metálica. Na ligação metálica, não, é só metal com metal. Então, liga de ferro, liga de ouro, liga de cobre. Aí, ó, o comportamento do metal dos ametais formam diferentes substâncias. E aí a gente olha para a última camada de elétrons, que é a camada de valência, que eu dei aquele exemplo ali do cloro com sódio. Os metais, eles vão ter de 1 a 3 elétrons na última camada. Então, eu estou pensando na família 1A, 2A e 3A. Então, se ele estiver na família 1A, ele vai perder um elétron. Se ele estiver na 2A, vai perder 2 elétrons. Se ele estiver na família 3A, ele perde 3 elétrons. Então, por exemplo, se eu fosse juntar o Na com cloro, seria NaCl. Agora, o cálcio, o que acontece? O cálcio vai jogar um elétron fora. Então, um cloro vai pegar. Só que ele já estabilizou. Só que o cálcio ainda tem mais um elétron para jogar fora. Então, ele pega outro cloro para estabilizar. Então, por isso que isso aqui é CaCl2. Porque eu preciso de 2 átomos de cloro para cada átomo desse pegar um elétron que o cálcio joga fora. Quando eu chego no alumínio, eu vou precisar de 3 átomos de cloro para poder regularizar isso. Certo? Entrou alguém a mais? Não? Não, eu tinha caído, mas voltei. Ah, tá. Então, aí eu vou precisar de 3. Então, AlCl3. Tá? Então, a família 1A, 2A e 3A tem facilidade de perder elétron. Como eu falei, gasta menos energia jogar fora 1, 2 ou 3 do que ter que catar 7, 6 ou 5, né? Já os ametais, eles vão ter de 4 a 7 elétrons na última camada. Então, o cloro, ele é da família 7A. Então, falta 1 para ele se equilibrar. Então, ele tem 7 elétrons. O oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons. E o fósforo é da família 5A. Ele tem 5 elétrons. Então, vamos pensar no sódio. Se o sódio fosse ligar com cloro, o cloro só precisa de 1. Então, seria NaCl. O oxigênio precisa de 2. Então, ia precisar de 2 sódios para ligar com o oxigênio. Se eu pensar no fósforo, o fósforo precisa de 3 elétrons. Então, seriam 3 de sódio para 1 de fósforo. Foi? Sim. Aí a regra do octeto, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e rondônio. Ele já tem toda a quantidade de elétrons necessárias em cada casa. Então, ele não vai fazer ligação iônica. Por isso que fala, né? Um gás nobre, é o gás metido, não se mete com ninguém. Ligação iônica ou eletrovalente. Metal com a metal ou metal e hidrogênio. Aí ele dá o exemplo do sal de cozinha que eu venho falando aí já em alguns slides anteriores, né? Sódio ao metal, cloro ao metal. Então, tem transferência de elétrons de um para o outro.
Um perde, o metal vai perder e o ametal vai ganhar. Aqui, ele está mostrando a distribuição dos elétrons por camadas da eletrosfera. Então, se você reparar, o sódio ele só vai ter um elétron na última camada, o cloro vai ter 7. Então, ele joga esse elétron para cá. Aí o Na fica equilibrado e o Cl também. Aqui é outra representação. Essa representação aqui, ele mostra o elétron da última camada como um asteriscozinho, tá vendo? Ou um X. Como o Na só tem 1, aí ele botou uma bolinha vermelha. O cloro tem 7, ele botou 7. E aí, juntando NaCl, o Na doa 1, Cl também, fica NaCl. Tudo bem até aí? Sim, essa parte eu já tinha visto na escola. Uhum. Então, magnésio e cloro. O magnésio, ele é da família 2A, tá vendo? Por isso que aqui mais 2, porque ele perde. Toda vez que o elemento perde, a gente bota o sinal positivo. E o cloro é da família 7A, então ele ganha e a gente bota o sinal negativo. E aí, alguns livros têm mania de falar assim, ó, Mg+, Cl-. Aí ele fala assim, a gente vai trocar os índices. Esse menos 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Mg, Cl2. Tá? E aí ele mostra a representação pelo diagrama de Lewis. Depois, alumínio e hidrogênio. O que a gente viu? O alumínio ele não pode fazer ligação iônica, porque se ele fizer ligação iônica, ele deixa de existir. Então, ele sempre vai fazer ligação covalente. Então, o alumínio é mais 3, porque ele está na família 5A, ele vai perder 3 elétrons. Então, quando perde, a gente bota sinal de positivo. E o hidrogênio tem um elétron, então ele vai ganhar 1. E aí, se eu trocar aqui, ó, como eu falei, o índice, né? Mais 3 menos 1. Aí, por isso que fica Al1H3. E aí, a gente sempre olha para a última camada. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho da ligação covalente ou ligação molecular. Ela ocorre de ametal com ametal. Então, por exemplo, carbono com carbono. Ametal com hidrogênio, como por exemplo o CH4, que eu falei que é o gás metano, ou hidrogênio com hidrogênio. Por exemplo, o gás hidrogênio também, né? A água é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio, H, e um átomo de oxigênio, o que é um ametal. Então, se ele é um ametal, ele vai compartilhar elétrons, ninguém ali vai perder. O gás carbônico, CO2, é formado pela união de um carbono, que é um ametal, com 2 átomos de oxigênio, que também é um ametal. Então, ele está mostrando que as composições químicas que a gente já está acostumado a ver são ametais, tá? Nas ligações covalentes, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar seu octeto. Ou seja, eles têm que compartilhar elétrons para poder chegar a 8, que é a regra do octeto. Aí, então, ó, se o ametal for da família 4A, ele tem 4 elétrons para chegar a 8. Faltam 4 elétrons para chegar a 8. Se ele for da família 5A, faltam 3. Se ele for da família 6A, faltam 2. E se ele for da família 7A, falta 1. E o hidrogênio sempre precisa ganhar um elétron. Ele não pode perder o único elétron que ele tem, senão ele deixa de existir. Então, ó, água, né? Por isso que ele vai fazer ligação covalente. Tá? Sim, entendi. Nas ligações covalentes, a gente tem, por exemplo, Cl2, né? Os dois são da família 7A. Esse elétron junta com esse aqui. Ou seja, faz esse tipo de ligação, que é chamado de fórmula estrutural, ou então Cl2.
Ligações entre átomos de carbono e de oxigênio, que é o que a gente chama de CO2. Família 4A, ou seja, 2 pares de elétrons compartilhados. E família 6A, fórmula de Lewis. Fórmula estrutural, que é essa em bastão, e depois a fórmula molecular. São maneiras diferentes de representar a mesma ligação química, tá? Ligação entre 2 átomos de nitrogênio. É uma ligação covalente, né? Fórmula estrutural é N3, N com 3 tracinhos 3, e a fórmula molecular é N3. E as ligações covalentes podem ser covalente simples, que é uma ligação só, covalente dupla, quando tem 2 ligações, covalente tripla, quando tem 3 ligações. Tudo bem até aí? Sim. Aí agora, indique se os compostos... Você tem tabela periódica aí com você? Eu tenho, deixa só eu pegar. Tá. Só pra gente fazer um exercício juntas aqui. Prontinho, tá aqui. Então, vê pra mim, por favor, qual é a família do potássio, que é o símbolo da letra K. Potássio está em qual coluna? Qual família? 1A, 2A, 3A? Família 1A seria a primeira coluna, onde está o hidrogênio lá em cima. Família 2A seria a segunda coluna, depois do hidrogênio. Potássio é a letra K. Achou? Não, tô procurando. Achei. Tá na família 1A. Isso. Então, ele está na primeira casa. Então, ele vai ter mais um elétron, ou seja, ele tem um elétron para perder. O bromo está em qual família? Tá na família 7A. Ou seja, ele tem que ganhar um elétron. Então, o potássio doa 1 e o bromo recebe 1. Então, essa ligação é Covalente. iônica, porque um perde e outro ganha. A covalente é quando tem compartilhamento de elétrons. Por exemplo, aqui, ó, NH3. O H é família 1A, mas o hidrogênio não pode doar o único elétron que ele tem, senão ele vai deixar de existir. E o nitrogênio, vê se ele não tá na... Ele tá na 5 ou na 6A? 5. Tá na 5. Então, faltam 3 elétrons. O hidrogênio não pode doar o único elétron que ele tem, então ele vai fazer ligação covalente. Ah, Ele sim, vai entendi. compartilhar. Então, é ligação covalente. E 2. O iodo tá em que família? 7. 7 também. Então, só falta um elétron para ele se equilibrar. Como ele está ligando com ele mesmo, ninguém vai doar nem receber. Vai ser covalente também. E o LiO2? O Li está em que família? Tá na família 1. Se ele está na família 1, ele tem um elétron para doar, mais um. O oxigênio está na 6A, menos 2. Inverte, fica Li2O. E aí vai ficar iônica, né? Sim. E HF? Tá na família. Tá naqueles que estão no meio. São os lantanídeos, né? É. Então ele é instável, mas a gente viu que o hidrogênio não faz o quê? Ligação iônica, né? Isso. Então essa ligação só pode ser o quê?
Covalente. Isso. E o O2, o oxigênio está em qual família? Na 6. Na 6. Então, ele tem o quê? Ele vai ter que, como é ele mesmo, 2 vezes, é covalente. Isso. Mas ele precisa de 2 elétrons para se equilibrar. E o cálcio, Ca, ele está em qual família? Na 2. Na 2A. Então, ele vai perder 2. E o oxigênio está na 6A. Ele vai ganhar 2. Então, dá certinho. Um joga fora 2, outro cata 2. Então, vai ficar iônica. Tudo bem até aí? Sim. Aí vem a ligação metálica. Ela ocorre entre metal e metal. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Então, exemplo, a ação da liga, né? De ferro com carbono, usado nos diversos materiais de construção civil. Depois a gente tem a liga do magnésio, que é leve e é usada em partes de roda de carro e de avião. O cobre é usado em fios elétricos e vários materiais, que são bons condutores de corrente elétrica. Por isso que é perigoso eletricidade, né? Com água, porque se eu tenho uma ligação metálica e eu passo uma corrente elétrica ali, água, a pessoa vai levar choque, descarga elétrica. Então, ó, a ligação metálica ocorre entre 2 átomos de metais. Os átomos envolvidos perdem elétrons de suas camadas mais externas e se deslocam menos livremente. E aí forma uma nuvem eletrônica, também conhecida de mar de elétrons. Aí aqui tem uma lista de ligas metálicas, qual é a característica e onde ela é usada. Por exemplo, latão. Latão é uma liga de cobre e zinco. Cobre é representado pelo Cu e zinco pelo símbolo Zn. Ele é resistente à corrosão, navios e tubos. O aço é uma liga formada por ferro e carbono, também é resistente à corrosão, navios e utensílios domésticos. O aço é oxidável, né? Inoxidável, é formado por uma liga de aço e cromo, resistente à corrosão e é usado em talheres e utensílios domésticos. A liga de aço-níquel, formada por ferro, carbono e níquel, tem resistência mecânica, ou seja, resistência ao movimento. É usada em canhões, material de blindagem. A ação tungstênio, ou seja, liga de aço e tungstênio, tem alta dureza, é usada em brocas pontas de caneta. Alcino é uma liga de aço, alumínio, níquel e cobalto. Fabricação dos ímãs. Amálgama é usado em dente, né? Mercúrio, prata e estanho. Ouro, 18 quilates, é ouro e cobre, alta durabilidade, é usado em joias. Prata de lei, prata e cobre, aumenta a dureza, usado em utensílios domésticos. Elétron, liga de magnésio. É uma liga de alumínio, de magnésio, manganês e zinco. Resistente tanto mecanicamente quanto termicamente e é usado em peças muito leves. Isso aqui só são exemplos, tá? De tipos de ligação. Aí a gente sabendo o que é ligação iônica, ligação covalente, a gente vai partir para os exercícios para a gente reconhecer. E aí a gente vê uma coisa chamada número de oxidação. O número de oxidação é a mesma coisa que o NOx. Ou seja, o que vai me dizer o NOx de um elemento é quantos elétrons ele tem na última camada. E ele vai me dizer se ele vai ganhar ou perder elétrons. Se ele ganhar, ele é um cátion. Se ele perder, ele é um ânion. Tudo bem até aqui? Sim. Deixa eu só abrir aqui o outro. Então, o número de oxidação a gente chama de NOx. E aí é o número de oxidação que ele recebe quando vai fazer uma ligação, ou iônica ou covalente.
E aí a eletronegatividade é a tendência que ele tem de atrair ou repelir elétrons. Então, quando um elemento da família 7A, por exemplo, vai ganhar um elétron, como ele ganha, a gente bota -1. Quando o cloro, que é da família 1A, perde elétron, a gente bota o sinal positivo +1, para dizer que ele perdeu. E aí a gente tem que tomar cuidado só com o seguinte, por exemplo, fala para mim, por favor, aí na tabela periódica, quando você olha para o sódio, né, ele está numa caixinha assim. Quais são os números que tem aqui, o maior e o menor dentro da casinha do sódio? Pode repetir, por favor? Dentro do quadradinho do sódio, na tabela periódica, tem 2 números. Um maior e outro menor. Um se refere à massa e outro ao número atômico. Você consegue ver e me falar? Tá, vou procurar. O sódio está na primeira família, está na primeira coluna, debaixo do hidrogênio. Achei. Quais são os números que tem aí? Em cima tá 11, embaixo tá 22,99. E em cima tá quanto? 11. 11. Quem é o número de massa aqui? O número de massa é o maior número que aparece, lembra disso? Então, quem é maior? É 23 ou é 11? 29. 29. Então, a massa é 29. E o número atômico? Vai ser o outro. Vai ser 11, né? Então, desse jeito aqui, eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é 11. E sei que o número de massa é 29. 22 e 29. Agora, se eu falar assim, Na mais 1, ele deixou de ser aquela informação ali de cima. Ele continua tendo a mesma quantidade de massa, que é 29, continua tendo a mesma quantidade de prótons, que é 1, porém o número de elétrons agora vai ser 10, porque como é mais 1, ele vai jogar um fora. Então, o número de massa é 22,99. Ah, tá. Então 23 aproximadamente. Isso. Tá. Então, a gente tem que tomar cuidado que quando eu pego o elemento e boto ele com a carga positiva ou negativa, ele pode tá perdendo ou ganhando elétron. Então, nesse caso aqui, mais 1, ele está perdendo um elétron. Então, se ele tinha 11 quando ele estava ali na tabela periódica, equilibrado, vamos dizer assim, a partir do momento que ele vira mais 1, o número de elétrons dele diminui para 10, porque esse mais 1 é um elétron que ele doou para alguém para fazer ligação iônica. Tá? Sim, entendi. Só tomar cuidado com isso. Por exemplo, o cloro. Se você pegar o cloro lá na tabela periódica, quais são os 2 números que tem? Eu sei que um é 35. E o outro? O cloro está lá na última família, na família 7A, antes de entrar nos gases nobres. Se eu não me engano, é a penúltima coluna. 17, número de atômico. Isso. Então, 17. Então, o que isso quer dizer? Que ele tem 17 elétrons, né? Jamile, boa noite. E ele tem 35 de massa. Quando ele vira cloro menos 1, o que isso significa? Que ele vai ganhar um elétron. Então, quando ele ganha um elétron, ele vira um ânion. Quando ele está aqui na tabela periódica, como você falou, massa é 35, número de prótons, número de elétrons e número atômico é igual a 17. Porém, quando ele vira Cl-1, o que vai mudar? O número de elétrons. Agora, o número de elétrons vai ser 17 mais 1, 18. Mas o número atômico, o número de massa e tal, fica tudo igual. Tudo bem? Sim.
Jamília, a gente está falando... A gente falou do que é uma ligação iônica e uma ligação covalente. Ligação iônica é quando um elemento perde e outro ganha. Ligação covalente é quando eles compartilham elétrons. E aí isso tem a ver com o número de oxidação. Se alguém perde elétron, ele é chamado de cátion. Normalmente quem está na família 1, 2 e 3A. E o ânion é o outro caso, é o que ganha. E normalmente são famílias 5, 6 e 7. E o hidrogênio, ele sempre vai fazer... Ele sempre vai fazer ligação covalente, tá? Porque ele não pode perder o único elétron que ele tem. Aí, o que acontece? Ó, o hidrogênio, ele sempre vai ter, praticamente sempre, o NOx igual a mais 1. Ele só vai ter NOx igual a menos 1 se ele estiver ligado a metais que são menos eletronegativos do que eles. Os metais alcalinos são aqueles que estão na família mais 1, como eu falei. Família 1A, então NOx é mais 1. Os alcalinos terrosos são aqueles que estão na segunda coluna da tabela periódica. Então, NOx mais 2. Os halogênios, que são os que estão na família 7A, ganham um elétron. Então, NOx menos 1. Aí, aqui, a gente tem algumas regrinhas do NOx, tá? Ó. Substâncias simples, o NOx é sempre 0. O que é uma substância simples? Por exemplo, se eu tiver O2. O2 só é formado pelo oxigênio, então ele é uma substância simples, ele é formado apenas por um elemento. Toda vez que isso acontecer, o NOx vai ser 0. Então, por exemplo, se eu tiver N2, o NOx também é 0, porque ele só é formado pelo nitrogênio. Se eu pensar no Cl2, também é 0. Agora, NaCl, o negócio já muda, porque são 2 átomos diferentes. Tudo bem até aí? Tudo bem. Aí, íons monoatômicos, formados por um único átomo. O NOx é igual à própria carga do íon. Íons compostos, aí eu vou ter que ver a carga, se está perdendo ou ganhando, para ser mais ou menos. E a soma sempre tem que dar 0. O que eu quero dizer com isso? De novo, o NaCl. Na é mais 1, porque a família é 1A. Cl é menos 1. Se eu somar, mais 1 menos 1 dá 0. A soma dos NOx sempre vai ter que dar 0. Se não der 0, tem alguma coisa errada na conta. Tá bom? Então, ó, Na, família 1A, então NOx mais 1, íon monoatômico. N2, NOx 0, porque é uma substância simples. O2, NOx 0, substância simples. Ferro está sozinho, então NOx é 0. O-2, aí é quando ele está para fazer ligação iônica, porque ele é da família 6A. Certo? Ferro, menos 1, monatômico. HF, NOx, hidrogênio mais 1, o do flúor menos 1. E repara que se você somar o NOx deles, vai dar 0. Mais 1 menos 1 dá 0, igual do NaCl que eu fiz ali em cima. Agora esse aqui, ó, por exemplo, NH4. Só que repara, vamos lá, uma coisa tá assim, ó, NH4. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa é eu ter NH4 mais 1. Aqui, no primeiro caso, o NOx do hidrogênio é mais 1, porque ele está na família 1A, não é isso? O nitrogênio, ele é X. Por que eu estou botando X? Porque eu tenho 4 elementos de hidrogênio. Então, 4 vezes o NOx do hidrogênio mais X tem que dar 0. Porque eu tenho mais 1 de um hidrogênio, mais 1 do segundo hidrogênio, mais 1 do terceiro hidrogênio, mais 1 do quarto hidrogênio. Isso dá mais 4. Então, para zerar, o nitrogênio só tem 1. O nitrogênio tem que ser o quê? Menos 4, né? Só para explicar o que eu estou querendo dizer com essa conta aqui. O nitrogênio tem que ser menos 4. Nessa situação aqui embaixo que eu estou botando mais 1 é diferente. Eu estou falando que aqui é mais 1, aqui é X, só que a soma tem que dar mais 1.
ele não está equilibrado. Ali em cima, ele está equilibrado. A soma tem que dar 0. Mas aqui embaixo, ele não está equilibrado. Então, eu vou ter mais um do primeiro hidrogênio, mais um do segundo hidrogênio, mais um do terceiro hidrogênio, mais um do quarto hidrogênio. Então, eu vou ter 4 vezes 1, né? Que é essa a ideia. Mais X, que vai ser a carga do nitrogênio. Isso tudo tem que ser igual a mais 1. Porque aqui ele está falando, a carga do composto é mais 1. Então, X vai ser o quê? 1 menos 4. X aqui é igual a menos 3. Ou seja, tá faltando uma carga aí para equilibrar isso. Deu para entender a diferença? De um para outro? Deu. Ok. Aí, tá vendo? Ele fez aqui o que eu fiz ali anteriormente, ó. Nitrogênio é X, 4 vezes a carga do hidrogênio, mais 1 igual a mais 1. X mais 4 igual a 1, x é igual a 1 menos 4, x é igual a menos 3. Aí aqui outro exemplo, CH4, né? O hidrogênio é mais 1, então 4 vezes a carga de cada hidrogênio, que é mais 1, mais x do carbono, vezes 1, porque só tem um carbono, é igual a 0. É igual a soma, né? Então, nesse caso aqui, x igual a menos 4. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria que vocês... Eu vou deixar um aqui. CA... Não, esse aqui mesmo, ó. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, ó. Primeiro vamos ver esse aqui. CaCO3, né? O cálcio, ele é mais 2, porque está na família 2A. O carbono é X, que eu não sei, e o oxigênio é 3. Então, 3 vezes menos 2. Tá vendo aqui? 3 vezes menos 2. Depois, o cálcio, mais 2. E mais X do carbono. Então, ó, 2 com menos 6, menos 4. Então, o carbono falta 4 para zerar. Aí, aqui embaixo, ó, ele está me dando MnO2. Queria que vocês tentassem fazer isso aqui. Eu vou dar um tempinho. 2 minutos, pode ser? Para vocês tentarem fazer? Ah, pode ser. Tô tentando. Olha só. O oxigênio é de que família? Dá 6. Ele é da família 6A, né? Se ele é da família 6A, ele tem o quê? NOx menos 2. Então, eu já sei que o oxigênio é menos 2. Por que é menos 2? Porque faltam 2 elétrons para ele receber pela regra do octeto para ficar equilibrado. O Mn é o manganês, eu não sei quem é, vou chamar de X. Mas o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho 2, ó, esse 2 aqui quer dizer que eu tenho 2 oxigênios nessa ligação, sim ou não? Então, Sim. 2 vezes o NOx do oxigênio, que no caso aqui, 2 vezes menos 2, mais X é igual a 0.
2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4. X é igual a 4. Não é isso? É. Sim. Isso. Então, NOx é 4. Agora, olha aqui. MnF3. O F é de que família? Vê para mim, na tabela periódica. Se ele é da família 7A ou se ele é de outra família. 7. 7A, né? Isso. É. Então, o NOx dele é menos 1, porque se ele é da 7A, falta um elétron para ele se equilibrar. Só que eu tenho 3 elétrons do F. Então, 3 vezes o NOx desse F, que é menos 1, se não me engano é o flúor, mais X é igual a 0. 3 vezes menos 1, menos 3, mais X é igual a 0, X é igual a mais 3. Então, aqui o manganês no MnF3 tem NOx mais 3. Agora, esse aqui, KMnO4. KMnO4. Deixa eu botar mais distante, porque senão não vai dar para vocês enxergarem. KMnO4. O potássio é da família 1A. Então, ele vai se desfazer, ele é mais 1. O oxigênio é da família 6A. Então, ele precisa de 2, então é menos 2. O manganês, que é o Mn, eu vou botar X. Só que eu tenho o quê? 4. Esse 4 aqui quer dizer que eu tenho 4 elementos do oxigênio. Então, vai ser 4 vezes o NOx de cada oxigênio. Mais. Eu só tenho um potássio. Mas como é que eu sei? Porque aqui embaixo não tem nada escrito. Quando não tem nada escrito, quer dizer que é 1. Então, mais 1, mais um X. Por que um X? Aqui não tem nada escrito. Então, é como se fosse 1. Tudo bem? Mais X igual a 0. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 1 mais X igual a 0. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Mais X igual a 0. X é igual a menos 7. Então, X é igual a menos 7. Então, nesse caso, o NOx do manganês é menos 7. Repara que o NOx do manganês está mudando para cada elemento. Por quê? Porque ele é um elemento instável. Se eu não me engano, ele está na família dos lantanídeos, ali no meio, naquele meio da tabela periódica. Se não tiver por ali, ele está ali na família 5A, 6A mais para baixo. Então, ele está numa região que ele tem instabilidade. Então, vocês estão vendo, ó, uma hora ele é mais 3, então ele está ganhando 3. Na outra ele é 4, ele está ganhando 4 elétrons. Na outra ele é menos 7, ele está doando 7 elétrons. É um negócio doido. Entendeu? Por isso que ele é instável. E o último aqui, ó, desses daqui, MnO4. Tem que botar mais embaixo para poder dar para escrever em cima, porque senão vai ficar apertado, vocês não vão entender nada. MnO4. Então, o oxigênio é menos 2. De novo, manganês X. Menos 2 vezes 4 mais X é igual a 0. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais X igual a 0, X é igual a 8. Aqui ele já está ganhando 8 elétrons. Olha a loucura. Tudo bem? Vocês entenderam essa questão? Uhum. Amanda, entendeu? Sim. Aí, ó, nessa questão aqui, vamos fazer essa aqui pra gente fechar, porque vocês vão ter aula daqui a pouco, de outra matéria. Ó, peixes como Poecilia mexicana ficam corados com os altos níveis de hemoglobina necessários para a captação do escasso oxigênio da água. Venoso para os seres humanos, o ácido sulfídrico, que sustenta as formas de vida microbianas que oxidam, originando ácido sulfúrico. Este, por sua vez, dissolve a rocha. Aí ele fala, indique a opção que contém o número de oxidação correto do átomo de enxofre presente no ácido sulfídrico e no ácido sulfúrico, respectivamente. Então, vamos fazer aqui, né? H2S. A gente sabe que o hidrogênio é mais 1, só que eu tenho 2 oxigênios. Aqui é X. 2 vezes 1 mais X igual a 0. Então, X é igual a menos 2. Então, nesse primeiro caso, ele é menos 2. E no segundo caso, H2SO4. H é mais 1,
o enxofre é X e o oxigênio é menos 2. Então, 2 vezes 1 mais X mais 4 vezes menos 2 é igual a 0. 2 vezes 1, 2. Mais X, 4 vezes menos 2, menos 8 igual a 0. X é igual a 8 menos 2, que dá... Não, aqui eu errei. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 1, 2, tá certo. Então, X é igual a 6. A 6. Então, menos 2 e 6. Letra E. Tudo bem? Tudo bem. O que eu vou fazer? Vou parar aqui.